E na história de hoje, vamos falar sobre nada mais, nada menos do que Roberto Mário Gomes Bolanhos, também conhecido por Chespirito. Conforme o jornal É o País, é considerado o humorista que criou personagens que divertiram não só várias gerações de mexicanos, como também milhões de pessoas em meio a centenas de países. Ganhou notoriedade internacional por ter sido o criador e protagonista das séries televisivas El Chavo del Ocho, no Brasil mais conhecido como Chaves, e também El Chapulín Colorado, e com o programa Chespirito, que ganhou o título de o programa número 1 da televisão humorística, as quais lhe trouxeram grandes prestígios e garantiram-lhe o reconhecimento como um dos escritores comediantes mais respeitados em todos os tempos. O multitalentoso estudou engenharia, mas o seu talento verdadeiro foi encontrado no meio artístico, razão pela qual nunca exerceu formalmente a profissão de engenheiro. Filho da secretária bilíngue Elza Bolanhos Cacho, que faleceu em 1968, e do pintor, cartunista e ilustrador Francisco Gomes Linhares, falecido em 1935, Roberto Gomes Bolanhos nasceu na cidade do México, em 21 de fevereiro de 1929. Roberto teve 2 irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto sofria com vício em bebida e faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos de idade. Na época, Roberto ficou na janela de casa, esperando seu pai chegar, até se dar conta que ele não voltaria mais. Sua mãe, Elza, então criou os filhos praticamente sozinha e, mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade e lhes dar uma vida digna. Quando Roberto ainda era criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe. Ele chegou a tentar se tornar jogador de futebol, mas não pôde seguir carreira devido ao baixo peso. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas e desenhos. Fazia muitas paisagens e rostos. Bolanhos estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma do México, mas não chegou a se formar e nunca exerceu a profissão. Decidiu mudar de carreira e começou a trabalhar como escritor criativo, escrevendo para rádio e televisão durante a década de 1950. Em 1952, Roberto viu no jornal um anúncio da agência publicitária Darcy, que estava contratando um aprendiz de produtor de rádio e televisão e um aprendiz de redator publicitário. Ele então decidiu se candidatar à vaga de produtor, mas quando chegou na agência, a fila para os candidatos a aprendiz de produtor estava enorme, enquanto a de redator tinha poucas pessoas. Roberto então decidiu ir na fila menor e acabou ganhando a vaga para redator publicitário. Assim, Roberto começou a trabalhar na Darcy, onde escreveu vinhetas, jingles, cartazes e uma tirinha humorística. Em pouco tempo, Roberto se destacou e foi contratado para escrever roteiros para programas da dupla Viruta e Capulina, interpretado por Marco Antônio Campos e Gaspar Elaine. Na época, a dupla tinha um programa no rádio e, com os roteiros de Roberto, o programa se tornou um sucesso ainda maior. Viruta e Capulina então ganharam um programa na televisão chamado Cômicos e Canciones, tendo Roberto como roteirista. Um dia, durante as gravações, um ator faltou e, como Roberto tinha escrito o roteiro e sabia o texto, ele substituiu a cena. Assim, Roberto começou a atuar e fez diversas participações especiais no programa e também em alguns filmes. No cinema, atuou pela primeira vez no filme Dois Loucos em Cena, de 1960. No entanto, continuou a dedicar a maior parte do seu tempo a escrever, contribuindo para o diálogo de scripts da televisão mexicana. Os roteiros de Roberto para a televisão fizeram tanto sucesso que ele logo também passou a escrever para o cinema. Em 1958, Roberto escreveu o roteiro para o filme Los Legionários, primeiro filme em que trabalhou. O diretor do filme, Agustín Pel Delgado, ficou impressionado com o roteiro de Roberto e diz que ele era um pequeno William Shakespeare.
capaz de escrever histórias tão prolíficas e versáteis quanto o autor inglês, Agustín Delgado, então deu a Roberto um apelido, Chespirito, que é a forma diminutiva de castanhezada do vocabulário inglês Shakespeare. Bolanhos gostou tanto do apelido que passou a usá-lo como seu nome artístico. Os roteiros de Roberto para o programa cômico e Canciones agradaram tanto que ele também foi chamado para roteirizar o programa El Estudio de Pedro Vargas. O sucesso foi grande e os dois programas passaram a disputar o primeiro lugar de audiência, sendo exibidos no mesmo canal o Telesistema Mexicano. Chespirito permaneceu no canal até 1968, quando os dois programas chegaram ao fim. Neste ano, Bolanhos enfrentou dificuldades. Além do fim dos dois programas, Viruta e Capulina se incomodaram com o sucesso que Bolanhos vinham fazendo e acharam que ele estava ofuscando a dupla. Além disso, a mãe de Roberto, Elza Bolanhos, faleceu devido a um câncer no pâncreas. Vendo o sucesso que o Roberto fazia com seus roteiros, Cantinflas, um dos maiores comediantes do México, quis fazer um programa com ele, mas devido à falta de dinheiro, o programa nunca foi realizado. Além de roteirista, Chespirito também se destacou como ator, principalmente fazendo comédia. Mas no início da carreira, ele não atuava tanto. Geralmente fazia apenas participações especiais e se dedicava mais a escrever os roteiros. Em 1969, Chespirito foi contratado pelo produtor Sérgio Penha, da recém-criada Television Independente de México, para escrever um programa humorístico com duração de meia hora. E então escreveu a série El Ciudadano Gómez. Apesar de só ter durado 3 episódios, a série foi muito elogiada e fez sucesso. Nela, Chespirito, além de escrever os roteiros, atuou com o papel principal. A partir daí, Chespirito também seguiu trabalhando como ator, atuando nos seus próprios programas. Em 1969 e 1970, Chespirito escreveu enquetes humorísticas para o programa Sábados de la Fortuna. Entre essas enquetes estava Los Supergênios de la Mesa Quadrada, criada em janeiro de 1970. Essa enquete fez tanto sucesso que em pouco tempo tornou-se um programa independente. Ao lado de Chespirito, contracenavam Ramon Valdés, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de las Nieves. Em outubro de 1970, o programa teve sua duração aumentada e passou a exibir outras enquetes de Chespirito. O programa também mudou de nome e passou a se chamar Programa Chespirito. Nessa época, surge o Chapulín Colorado, um herói atrapalhado. 2 anos depois foi criado o personagem que se tornaria o maior sucesso de Bolanhos, o Chaves. Ambos os personagens funcionaram tão bem que as esquetes se tornaram séries independentes de 30 minutos de duração em 1973, após o fim do programa Chespirito. Apesar de ser mais conhecido pelos papéis Chaves e Chapulín, Chespirito também foi autor de vários personagens, como Chompiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrón Bonaparte. Por causa de seus roteiros recorrentes, os programas se tornaram sucesso em todo o mundo, graças à simpatia de Roberto Gomes Bolanhos e do grupo de atores em distintas épocas formado por Carlos Alagrán, Ramon Valdés, Florinda Mesa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Raul Padilha, Horácio Gomes Bolanhos e Maria Antonieta de las Nieves, que também encontraram a fama internacional. Em 1973, o Telesistema Mexicano e a Televisión Independente do México se fundiram, dando origem à Televisa. Os programas de Bolanhos passaram a ser exibidos pela Televisa e contribuíram muito para o sucesso da emissora. Chapulín foi o primeiro programa do México a ser vendido para outros países, abrindo as portas da televisão mexicana para o mundo. E com Chaves, o sucesso foi ainda maior, o que levou o elenco a gravar discos do seriado e a realizar várias turnês pela América Latina, sempre com grande presença de público. Em 1979, o programa do Chapulín chegou ao final, em setembro, e Chespirito o substituiu por La Chicarra. A série durou 14 episódios e mostrava as aventuras do jornalista Vicente Chambon. Em 1980, foi a vez do programa do Chaves chegar ao fim.
Bolanhos então trouxe de volta o programa Chespirito em uma nova fase. O programa mais uma vez reunia esquetes do humorista e tinha duração de 1 hora semanal. Desta vez, no programa, Chespirito deu mais destaque ao Chompiras, seu personagem favorito de interpretar. Chaves e Chapolin continuaram como esquetes do programa até 1992, quando Roberto decidiu parar de gravá-los definitivamente por se achar velho demais para fazer os dois. Após o fim do programa, Chespirito se aposentou da televisão. Em 1991, dirigiu e produziu a novela Milagro en Magia, estrelada por Florinda Meza. Em 1992, recebeu o Prêmio de Literatura da Sociedade Geral de Escritores do México, pelo roteiro da peça La Reina Madre. Em 1999, Roberto teve uma grande tristeza. Seu irmão Horácio faleceu, vítima de um infarto fulminante. Um ano depois, seu outro irmão, Francisco, também faleceu. Em 2000, a rede de televisão mexicana Televisa homenageou todo o elenco do seriado Chaves, Chapolin e Chespirito, com o programa No Contaban con mi Astúcia, ano em que o seriado completava 30 anos. Essa homenagem ficou marcada pelo reencontro de Chespirito com o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko no seriado Chaves. Os dois não se viam há mais de 20 anos. Chespirito ainda escreveu livros, como O Diário do Chaves e sua autobiografia, intitulada Memórias Sem Querer Querendo. Em 2006, foi lançada a série animada do Chaves, produzida pelo filho de Bolanhos, Roberto Gomes Fernandes. O próprio Chespirito escreveu os roteiros dos episódios do desenho e participou de um especial organizado pela Televisa no lançamento da série animada, no dia 21 de outubro de 2006. Em 12 de novembro de 2009, Chespirito foi internado em emergência em um hospital da Cidade do México. De acordo com declarações de seu filho Roberto Gomes Fernandes, Chespirito teve uma complicação da próstata e teve de fazer uma cirurgia. Roberto admitiu ter fumado por 40 anos, deixando por considerar plenamente ruim, mas por ter fumado muito, sofreu uma insuficiência respiratória. Em 2010, Roberto se mudou da Cidade do México para Cancún para minimizar o efeito da doença. Roberto Gomes Bolanhos faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, em sua casa em Cancún, no México. Esta foi a história, então, do nosso querido Chapolin, ou Chaves, que também ganhou uma estátua em sua homenagem. Roberto Gomes Bolanhos, esse, o nosso eterno Chaves ou Chapolin, aqui em nosso canal. Antes de você sair, deixe seu comentário se você gostou dessa história, se você gostava do Chaves e qual personagem que você quer que eu conte a história aqui. Meu muito obrigado por você que ficou até o final e não perca de forma alguma as nossas outras histórias de outros personagens.